Olá, você está no Mais Que Uma Página, um lugar onde vamos explorar todas as possibilidades que uma boa história pode nos oferecer. Carmila, capítulo 4. Seus hábitos. Um passeio. Eu disse que fiquei encantada com a maioria das suas características. Havia algumas que não me agradavam tanto. Ela era mais alta do que a maioria das mulheres. Vou começar descrevendo-a. Ela era esguia e maravilhosamente graciosa, exceto que seus movimentos eram lânguidos, muito lânguidos. Na verdade, não havia nada em sua aparência que indicasse uma inválida. Sua compleição era rica e brilhante. Suas feições pequenas eram lindamente formadas. Seus olhos eram grandes, negros e brilhantes. Seu cabelo era maravilhoso. Eu nunca vira um cabelo tão magnificamente cheio e longo como quando ela o soltava sobre os ombros. Muitas vezes eu o tocava com as mãos e ria maravilhada com seu peso. Ele era incrivelmente belo e macio, e era de um castanho muito escuro, com um toque de dourado. Eu adorava soltá-lo, deixando-o ceder ao próprio peso. E em seu quarto, quando ela se deitava na cadeira, conversando com a sua voz doce e grave, eu costumava fazer tranças nele, e espalhá-lo e brincar com ele. Céus, se eu soubesse! Eu disse que havia algumas coisas que não me agradavam. Disse que a confiança dela me conquistou na primeira noite em que eu a vi, mas eu descobri que ela mantinha uma reserva constante sobre tudo o que dizia a respeito a si própria. A sua mãe, sua história, de fato, tudo que tivesse conexão com a sua vida, seus planos ou sua família. Arrisco-me a dizer que estava sendo despropositada e talvez estivesse errada. Talvez devesse ter respeitado a solene injunção imposta sobre meu pai pela imponente dama em veludo negro. Mas a curiosidade é uma paixão incansável e inescrupulosa, e nenhuma moça pode suportar pacientemente que a sua seja despistada por alguém. Que mal poderia fazer se alguém me dissesse o que eu desejava tão ardentemente saber? Ela não confiava em meu senso de honra? Porque não acreditava quando eu lhe garantia solenemente que não divulgaria uma sílaba do que me contasse a nenhuma alma viva? Parecia-me que ela possuía uma frieza incompatível com sua idade na sua melancolia, sorridente e persistente recusa em me conceder até mesmo o menor raio de luz. Não posso dizer que discutimos por isso, pois ela não discutia por nada. Era, é claro, muito injusto de minha parte pressioná-la, muito indelicado, mas eu realmente não podia evitar. E eu poderia simplesmente ter deixado estar. O que ela acabou me contando somava, em minha injusta estimativa, nada. Tudo se resumia a 3 revelações muito vagas. Primeira, seu nome era Carmila. Segunda, sua família era muito antiga e nobre. Terceira, sua casa ficava a oeste. Ela não disse o nome da sua família, nem quais eram seus brasões, nem o nome de sua propriedade, nem mesmo em que país eles viviam. Mas vocês não devem pensar que eu a incomodei incessantemente com essas perguntas. Eu procurava por oportunidades e mais insinuava do que fazia minhas perguntas. Na verdade, 1 ou 2 vezes eu a ataquei, mais diretamente. Mas não importa que táticas usasse, o resultado era invariavelmente um fracasso completo. Nem censuras nem agrados tinham efeito sobre ela. Mas devo dizer que suas evasivas eram conduzidas com tanta melancolia e súplicas, com tantas e tão apaixonadas declarações de que gostava de mim e confiava em minha honra, e com tantas promessas que eu afinal saberia de tudo, que eu não podia ficar ofendida. Ela costumava colocar seus lindos braços ao redor do meu pescoço, me puxar para perto e encostar o rosto no meu, e murmurar junto ao meu ouvido: Querida, seu coraçãozinho está ferido. Não me ache cruel porque obedeço à lei irresistível das minhas forças e fraquezas. Se seu querido coração está ferido, meu selvagem coração sangrará junto com o seu. No arrebatamento da minha enorme humilhação, eu vivo em sua vida calorosa, e você deve morrer gentilmente na minha. Não posso evitar. Como me aproximo de você, você, por sua vez, se aproximará de outros e aprenderá o arrebatamento daquela crueldade, que mesmo assim é amor. Por um momento não tente saber mais sobre mim e os meus.
mas confia em mim com todo o seu espírito amoroso. E quando terminava com essa rapsódia, ela me apertava mais forte em seu braço trêmulo e beijava meu rosto gentilmente. Suas agitações e idioma eram inteligíveis para mim. Eu costumava querer fugir daqueles braços tolos, que não eram muito frequentes, admito, mas parecia não ter energia. Ela murmurava palavras que soavam como uma cantiga de niná para meus ouvidos e transformava minha resistência em um transe do qual eu só parecia me recuperar quando ela se afastava. Não gostava dela quando tinha essas disposições misteriosas. Eu experimentava uma estranha excitação conturbada, que era ocasionalmente agradável, mesclada a uma vaga sensação de medo e repulsa. Eu não tinha pensamentos distintos sobre ela enquanto duravam essas cenas, mas tinha consciência de um amor tornando-se adoração, e também repugnância. Sei que isso é um paradoxo, mas não tenho outra forma de explicar a sensação. E agora escrevo depois de um intervalo de mais de 10 anos, com a mão trêmula, com lembranças confusas e horríveis de certos acontecimentos e situações, sofrendo a mesma provação que sofria inconscientemente na época, embora com lembranças vívida e aguda dos fatos principais da minha história. Mas suspeito que nas vidas de todos existam certas cenas emocionais, nas quais nossas paixões são despertadas mais vívida e terrivelmente, que são as de que nos lembramos mais fracamente. Às vezes, depois de 1 hora de apatia, minha estranha e linda companheira segurava minha mão com uma pressão carinhosa, renovada repetidamente, corando levemente, olhando para o meu rosto com olhos lânguidos e calorosos, e respirando tão rápido que seu vestido subia e descia com a tumultuosa respiração. Era como o ardor de um amante. Aquilo me embaraçava. Era odioso e ainda assim me dominava. E com olhos regozijantes, ele me puxava para perto dela. E seus lábios quentes percorriam meu rosto com beijos. E ela sussurrava quase soluçando. Você é minha, você deve ser minha, você e eu ficaremos juntos para sempre. Então se jogava de volta na cadeira, cobrindo os olhos com as pequenas mãos, deixando-me trêmula. Somos parentes? Eu costumava perguntar. O que quer dizer com tudo isso? Talvez eu a lembre de alguém que ama, mas não deve, eu odeio isso. Eu não conheço você, eu não conheço a mim mesma quando você me olha e fala assim. Ela costumava suspirar para minha veemência e então se voltar e soltar a minha mão. Lutei em vão para formar qualquer teoria satisfatória sobre essas manifestações tão extraordinárias. Não podia considerá-las uma afetação ou truque. Era sem dúvida a liberação momentânea de um instinto ou emoção reprimidos. Seria ela, apesar de negativa voluntária de sua mãe, sujeita a breves acessos de insanidade, ou seria aquele um disfarce e um romance? Eu havia lido sobre aquele tipo de coisa em velhos livros de histórias. E se um pueril apaixonado tivesse conseguido entrar na casa e quisesse fazer sua corte às escondidas, com a ajuda de uma inteligente velha aventureira? Mas havia muitos argumentos contra essa hipótese, por mais que agradasse minha vaidade. Não podia me gabar de receber muitas das atenções que a galanteria masculina se deleita em oferecer. Entre aqueles momentos apaixonados havia longos intervalos de lugares comuns, de alegrias, de melancolia, durante os quais ela parecia não me dar atenção, exceto que eu notava seus olhos me seguindo, cheios de fogo melancólico. Exceto durante esses breves períodos de misteriosa excitação. Seus modos eram muito femininos e sempre muito lânguidos, muito incompatíveis com um sistema masculino saudável. Seus hábitos, sob alguns aspectos, eram estranhos. Talvez não tão singulares na opinião de uma dama da cidade, mas eram para nós, gente do campo. Ela costumava descer do quarto muito tarde, geralmente não antes da 1 hora, e então tomava uma xícara de chocolate, mas não comia nada. Então saíamos para uma caminhada, que era um mero passeio, mas ela ficava quase imediatamente exausta e retornava para os clós, ou se sentava em um dos bancos colocados aqui e ali entre as árvores.
Era uma languidez física que sua mente não compartilhava. Ela conversava sempre com animação e muita inteligência. Às vezes ela aludia por um momento à sua própria casa, ou mencionava uma aventura ou situação, ou uma antiga lembrança que indicava um povo de modos estranhos, e descrevia costumes dos quais não sabíamos nada. Deduzi dessas pistas ocasionais que seu país natal era muito mais remoto do que eu imaginei a princípio. Certa tarde, enquanto nos sentávamos sob as árvores, uma procissão funerária passou por nós. Era o funeral de uma linda menina, que eu vira muitas vezes, filha de um dos guardas florestais. O pobre homem estava caminhando atrás do caixão de sua querida filha. Ela era sua filha única, e ele parecia estar com o coração partido. Camponeses andando aos pares vinham logo atrás, cantando um hino fúnebre. Levantei-me para prestar meus respeitos quando eles passaram e acompanhei o hino que estavam cantando com tanta gentileza. Minha companheira me sacudiu um pouco rudemente e voltei-me surpresa. Não percebe como isso é contraditório? Ela disse, com brusquidão. Pelo contrário, achei muito tocante. Respondi envergonhada pela interrupção e muito desconfortável, pois as pessoas que compunham a pequena procissão podiam ver e se ressentir do que estava acontecendo. Assim, recomecei a cantar e fui de novo interrompida. Está ferindo meus ouvidos, disse Carmila quase com raiva, tampando os ouvidos com seus pequenos dedos. Além disso, como pode saber que temos a mesma religião? Seus rituais me ofendem e eu odeio funerais. Que confusão! Ora, você deve morrer. Todos devem morrer e ficam mais felizes quando o fazem. Vamos para casa. Meu pai foi com o clérigo para a igreja. Achei que você soubesse que ela ia ser enterrada hoje. Ela? Não ocupo minha mente com camponeses. Não sei quem é ela, respondeu Carmila com um lampejo nos belos olhos. Ela é a pobre menina que achou ter visto um fantasma 2 semanas atrás e que esteve doente desde então até ontem, quando expirou. Não me fale de fantasmas. Não conseguirei dormir à noite se o fizer. Espero que não haja uma praga ou febre por aí. Parece muito ser o caso. Continuei. A jovem esposa do guardador de porcos morreu apenas 1 semana atrás e ela achava que algo a havia agarrado pela garganta quando estava deitada e quase a estrangulou. Papai diz que essas ilusões horríveis acompanham alguns tipos de febre. Ela estava muito bem no dia anterior, depois disso definhou e morreu em menos de 1 semana. Bem, espero que o funeral dela já tenha acabado e que tenham cantado os hinos, e que nossos ouvidos não sejam torturados com bobagens desafinadas. Isso me afetou os nervos. Sente-se aqui, ao meu lado, bem perto. Segure minha mão, aperte-a com força. Mais. Havíamos nos afastado um pouco e chegando a outro banco. Ela se sentou, seu rosto sofreu uma mudança que me alarmou e até mesmo aterrorizou por um momento. Ele escureceu e ficou horrivelmente lívido. Seus dentes e mãos estavam apertados. Ela franziu a testa e comprimiu os lábios enquanto olhava para o chão sob os seus pés. E tremia continuamente, como se estivesse doente. Todas suas energias pareciam empenhadas em suprimir um ataque com o qual ela lutava furiosamente. E afinal ela deu um grito baixo e convulsivo de dor. E gradualmente a histeria cedeu. Pronto. É isso que acontece quando se estrangula pessoas com hinos. Ela disse afinal. Me abrace forte, está passando. E gradualmente foi passando. E talvez para dissipar a impressão sombria que o espetáculo havia me causado, ela ficou incomumente animada e faladora, e então fomos para casa. Essa foi a primeira vez que a vi exibir qualquer sintoma definido daquela saúde delicada de que sua mãe havia falado. Também foi a primeira vez que a vi exibir aquele temperamento. Ambos desapareceram como uma nuvem no verão, e somente uma vez depois daquilo eu testemunhei um sinal momentâneo de fúria por parte dela. Vou contar como aconteceu. Ela e eu estávamos olhando por uma das grandes janelas da sala de estar quando entrou no pátio pela ponte lavadiça a figura de um andarilho que eu conhecia muito bem. Ele costumava visitar o Scloss, geralmente 2 vezes por ano. Era a figura de um corcunda, com as feições agudas e magras que geralmente acompanham a deformidade.
Ele tinha uma barba negra pontuda e sorria de orelha a orelha, mostrando os dentes brancos. Usava roupas castanhas, pretas e escarlates, cruzadas por mais tiras e cintos do que eu poderia contar, nos quais estavam pendurados todo tipo de coisas. Nas costas ele levava uma lanterna mágica e 2 caixas que eu conhecia bem. Em uma delas ele levava uma salamandra e na outra uma mandrágora. Aqueles monstros costumavam fazer meu pai rir. Eram compostos por partes de macacos, papagaios, esquilos, peixes e ouriços, secos e costurados com grande cuidado, e causavam um efeito assustador. Ele tinha uma rabeca, uma caixa com instrumentos para invocar espírito, um par de lâminas e máscaras presas ao cinto, e muitas outras caixas misteriosas penduradas ao seu redor. Na mão ele levava um cajado negro, com anéis de cobre. Seu companheiro era um cachorro vadio de aparência grosseira, que seguia logo atrás dele, mas parou, desconfiado, na ponte levadiça, e logo começou a uivar funestamente. Enquanto isso, o charlatão de pé no meio do pátio tirou o chapéu grotesco e indicou-se cerimoniosamente para nós, prestando seus respeitos fluentemente em um francês execrável e em um alemão não muito melhor. Então, pegando a rabeca, ele começou a tocar uma melodia animada, que cantou alegre, mas desafinadamente, dançando com ares burlescos que me fizeram rir, apesar dos uivos do cachorro. Ele então avançou para a janela com muitos sorrisos e saudações, com o chapéu na mão esquerda, a rabeca sob o braço e falando sem parar para respirar. Fez uma longa propaganda de todas as suas realizações e dos recursos das muitas artes que colocava a nosso serviço, e das curiosidades e diversões que estavam sob seu poder exibir a uma ordem nossa. As senhoras devem desejar comprar um amuleto contra o Pierre, que está atacando essas florestas como um lobo, ele disse, derrubando o chapéu no pavimento. As pessoas estão morrendo à torto e à direito, e eis aqui um amuleto que nunca falha. É só prendê-lo ao travesseiro e as senhoras poderão rir do monstro. O Pierre a que ele se referia era o mal que estava assolando ali aos redores. Aqueles amuletos consistiam de pedaços oblongos de pergaminho, cobertos de símbolos e diagramas cabalísticos. Carmila comprou um imediatamente e eu também. Ele estava olhando para cima e estávamos sorrindo para ele, divertidas. Pelo menos posso dizer que eu estava. Enquanto olhava para nossos rostos, seu olhar penetrante pareceu detectar algo que chamou sua atenção. Logo ele desenrolou um estojo de couro, cheio de todo tipo de estranhos pequenos instrumentos de aço. Veja, minha senhora, ele disse exibindo-os e se dirigindo a mim. Eu pratico, entre outras coisas menos úteis, a profissão de dentista. Que a praga leve esse cachorro, ele disse. Silêncio, animal. Ele uiva tanto que as senhoras mal podem ouvir uma palavra. Sua nobre amiga, a jovem dama à sua direita, tem dentes muito afiados, longos, finos e pontudos, como um furador, como uma agulha. Com meu olhar agudo, eu olho para cima e os vejo distintamente. Agora, se por acaso eles ferirem a jovem senhora, e eu creio que devem fazê-lo, aqui estou eu, minha lima, meu punção, meus alicates. Posso deixá-los arredondados e sem corte, se a senhora desejar. Não mais os dentes de um peixe, mas os de uma linda jovem senhora como devem ser, hã? A jovem dama está descontente? Fui ousado demais? Eu a ofendi? Carmila, de fato, parecia furiosa quando se afastou da janela. Como aquele charlatão ousa nos insultar assim? Onde está seu pai? Devo exigir uma reparação dele. Meu pai faria que aquele patife fosse amarrado e chicoteado, e queimado até os ossos com um ferro de marcar gado. Ela se afastou 1 ou 2 passos da janela, sentou-se e mal havia perdido de vista seu ofensor quando sua fúria cedeu tão subitamente quanto havia surgido. Seu rosto recuperou gradualmente seu tom de costume, e ela pareceu esquecer o pequeno corcunda e suas tolices. Meu pai estava muito desanimado naquela noite. Ao entrar, ele nos disse que havia ocorrido outro caso muito similar aos 2 casos fatais que haviam ocorrido recentemente.
A irmã de um jovem camponês da propriedade, a apenas 1 milha de distância, estava muito doente e fora, como descreveu, atacada de um modo muito parecido e estava agora definhando lenta, mas constantemente. Tudo isso, disse meu pai, é perfeitamente explicável por causas naturais. Essas pobres pessoas infectam uma a outra com suas superstições e repetem em suas imaginações as imagens de terror que flagelaram seus vizinhos. Mas essa circunstância é por si só horrivelmente assustadora, disse Carmila. Como assim? Perguntou meu pai. Tenho muito medo de imaginar ver coisas assim. Creio que seria tão ruim quanto a realidade. Estamos nas mãos de Deus. Nada pode acontecer sem sua permissão, e tudo acabará bem para aqueles que o amam. Ele é o nosso fiel Criador. Ele nos criou a todos e irá cuidar de nós. Criador, natureza, disse a jovem dama em resposta ao meu gentil pai. E essa doença que invade o campo é natural, natureza. Todas as coisas nos céus, na terra e sob ela agem e vivem como a natureza ordena? Eu acredito que sim. O doutor disse que viria hoje, disse meu pai, depois de uma pausa. Quero saber o que ele pensa disso e o que acha que deveríamos fazer. Os médicos nunca me fizeram nada de bom, disse Carmila. Então você esteve doente? Perguntei. Mais doente do que você jamais ficou, ela respondeu. Há muito tempo? Eu disse. Sim, há muito tempo. Eu sofri dessa mesma doença, mas não me lembro de nada além da dor e da fraqueza. E estas não eram tão ruins quanto as que se sofrem em outras doenças, disse ela. Então você era muito jovem? Perguntei. Ouso pedir que não falemos mais sobre isso. Você não gostaria de magoar uma amiga? Ela me olhou languidamente nos olhos e colocou o braço ao redor da minha cintura, carinhosamente, e me levou para fora da sala. Meu pai estava ocupado com alguns papéis perto da janela. Por que seu pai gosta de nos assustar? Disse a linda moça com um suspiro e um leve estremecimento. Ele não gosta, querida Carmila. Não há nada mais longe de sua mente. Tá com medo, querida? Eu teria muito medo se achasse que havia qualquer perigo real de ser atacada como aquelas pobres pessoas. Você tem medo de morrer? Sim, todos têm, eu disse. Mas morrer como os apaixonados, morrer juntos para que possam viver para sempre. Moças são largadas enquanto vivem no mundo, para finalmente se tornarem borboletas quando chega o verão. Mas, enquanto isso, há vermes e larvas, não entende? Cada um com suas propensões, necessidades e estrutura peculiares. Assim diz Monsieur Buffon, em seu grande livro na sala ao lado. Mais tarde naquele dia, o médico chegou e ficou fechado com o papai por algum tempo. Ele era um homem habilidoso com mais de 60 anos, usava pó e barbeava o rosto pálido até ficar liso como uma abóbora. Ele e papai saíram juntos da sala. Eu ouvi papai rir e dizer enquanto saíam. Bem, fico surpreso com um homem sensato como você. O que me diz de hipógrafos e dragões? O médico estava sorrindo e respondeu balançando a cabeça. Mesmo assim, a vida e a morte são estados misteriosos e sabemos pouco dos recursos de ambos. Eles continuaram andando e eu não pude ouvir mais nada. Eu não sabia então do que o médico estava falando, mas acho que agora sei.